muito, muito desconfortável. Essa questão é uma questão boa, né? O quão fidedigno, e ouvir o outro lado, né? Porque na própria carta, o Kafka, o Franz, na verdade, eu começo a chamar ele de Franz, porque o pai que é a figura propriamente do Kafka, né? O Franz, ele esboça, assim, o que seria a resposta do pai, né? E a própria carta, ela começa com a pergunta, você me perguntou por que é que eu tenho medo de você, né? Então, assim, quer dizer, a carta parte da voz do pai e, em alguma altura, a carta também esboça, assim, o que seria, digamos, o que seriam as acusações do pai, né? Aí, gente, tem um texto chamado Carta de Seu Pai. Então, tem a carta ao pai e tem a carta do pai. É um texto da Nadine Gordiman, Carta do Pai, ou a Carta de Seu Pai, da Nadine Gordiman. E é um texto que, basicamente, a Nadine, que venceu o Nobel de Literatura no começo da década de 90, é uma escritora sul-africana, ela basicamente escreveu o que seria a resposta do pai, né? O que é que o pai diria, né? Só que no contexto em que ambos já estão mortos, e etc, etc. Claro, você usou a expressão expurgar, né? Que a escrita teria essa capacidade, né? E tem um trecho da estética do Hegel, né? Filósofo Hegel, que ele diz assim, né, que a natureza ela nos deu assim um mecanismo para lidar com a dor, né, que são as lágrimas, né? Então chorar já é se sentir um pouco consolado, né? Mas aí você também pode conversar com alguém sobre o teu sofrimento, mas você também pode escrever, porque ele disse que quando você escreve, ele fala que você objetiva aquela paixão que te domina o peito, que te sufoca o peito, tu objetiva, né? E lá no alemão, uma das formas de entender o objetivar, né, que é Gegenstand, significa colocar diante de si. Então, quando você tem algo diante de si, quando você está frente a frente com algo, você pode ter para com isso uma postura mais serena. E é isso que o Hegel fala. Escrever é colocar a tua paixão, o teu sofrimento, a tua dor diante de ti e ter para com isso, né, uma distância que é uma distância mais segura, que te permite se relacionar com aquilo de um modo mais sereno. Lembrei daquela música lá do Legião, né? Você não entende os seus pais, não tem uma música assim, né? Tipo, porque é muito comum, né? A gente reclama de incompreensão por parte dos nossos pais, né? Mas o problema do abismo geracional, né? Ele é de ambos os lados, né? Então, assim, não somente o mais maduro tem dificuldade de compreender o mais jovem, como muitas vezes o mais jovem tem dificuldade de compreender o maduro, né? O mais vivido. E eu acho que essa é uma das questões assim que sempre voltam na literatura, né? A literatura gosta muito de trazer essa discussão, né? Essa discussão do conflito geracional, né? Então, até que ponto, né? Como a Melissa colocou, até que ponto aqueles relatos eles não eram talvez exagerados, né? Foi isso que eu entendi, né? Se eram realmente daquele tamanho todo, né? Eu também, gente, eu vou falar aqui minha impressão. Eu também tive essa mesma impressão, eu tive essa mesma impressão, né? De que isso é a primeira vez que eu li, né? Primeira vez que eu li, eu achei o Franz, como ele próprio diz, né? Ele choraminga, choraminga demais. Quando ele conta o episódio da varanda, né? Quando ele conta, ele fala que naquele dia ele estava choramingando, né? Só que eu achei o episódio da varanda, assim, um episódio muito relevante, sabe? Porque, inclusive, nesse episódio é comentado a questão da desproporção, né? Então, o Franz, ele acha que a atitude do pai foi desproporcional. E eu concordo com o Franz, entendendo? Tipo, ele estava pedindo água, ele estava aborrecendo, já era de noite, as pessoas queriam dormir, e o pai, né, que era esse homem enorme, ele pega o Franz, criança, e leva até uma varanda, né? Então, e essa varanda eu me pergunto se é um lugar fechado, se é um lugar aberto, se a criança sofreu frio, se ela sofreu, sei lá, imagina, você está lá de fora, entendeu? Então, esse episódio foi um episódio que mexeu muito comigo também, assim, né?
Foi traumático, não, para os leitores, né? E depois eu coloco lá no grupo algumas sugestões de livros, né? Tem um livro chamado O Corpo Guarda as Marcas, né? Bessel von der Kolk. E tem um outro livro chamado As Zebras Não Sofrem Úlcera, que é de um biólogo, né? Que ele fala justamente sobre esse papel, assim, do estresse e do amor, né? Na formação de uma criança, né? Então, assim, de fato, esse evento, que é um evento violento, que é violento no sentido físico, mas também é violento no sentido simbólico, que o Franz fala assim, olha, eu me senti um nada, eu senti que ele era capaz de, né, é, é, de agir de maneira desproporcional, né? Então, assim, o herói, ele se torna, ele cai, né? Esse mito do pai protetor, do pai, né? Tipo assim, poxa, ele é forte e ele me protege. Não, agora ele é forte e ele avança contra mim. Então, assim, isso é muito pesado, né? E de fato, o Franz, ele guarda isso, assim. Como ele fala, essa coisa dele se sentir pequeno se torna parte da personalidade dele, né? Ele passou a ser essa pessoa mais, né, intimidada, intimidável, né, em tese, né? Então, a primeira vez que eu li foi isso que me chamou a atenção. Dessa segunda vez, eu achei interessante a questão do judaísmo, né? Porque o Franz, ele tem uma parte que ele fala assim, o que é que o senhor diria, né? O que é que o meu pai diria? O meu pai diria que eu sou capaz de convidar e pagar, né, ingressos do teatro Yiddish, do teatro, né, da cultura judaica, lá para os meus amigos, mas eu não faço isso por ele, por exemplo. Então, assim, tipo, ele faz tudo pelos amigos, mas não faz nada pelo pai, né? Aí o Franz se reaproxima da religião e o pai parece que pega uma ojeriza maior do judaísmo e o Franz diz que foi por causa dele, né? E outra coisa é que o pai chama os amigos do Franz, chama eles assim de desumaniza, né? Chama de isso é um cachorro, isso é um rato, né? E ele faz a mesma coisa lá com o funcionário, com o empregado, né? Isso é um cão doente, né? Então, esse padrão de uso dos animais para desumanizar, né? Para diminuir, né? Isso é um padrão que a gente vê que pode ter influência na construção que o Kafka faz lá da metamorfose, né? A metamorfose, né? O filho se transforma em um inseto, né? E, gente, assim, essa é uma carta, como foi dito, uma carta que nunca foi enviada e, portanto, nunca foi recebida, né? Mas tem um conto, o primeiro conto, eu acho, escrito pelo Kafka, chama O Veredito. O Veredito. Vou mandar lá para o grupo também. O Veredito. E aí o Veredito tematiza justamente essa relação entre pai e filho, em que o filho se sente um nada, se sente esmagado, sente que o pai meio que até prejudicou algumas iniciativas que o filho teve de casamento, né? Então, isso é uma coisa que também está aqui no Cartal Pai, né? Tipo, o casamento e a escrita para o Franz eram formas de fuga do raio de influência do pai, né? Mas até sobre a questão do casamento, o pai, digamos assim, dava o seu pitaco, né? Dizia a sua opinião, e não era lá uma opinião muito, digamos assim, muito respeitadora, né? Então, fica aí a dica de um outro conto do Kafka, O Veredito, que aí vocês também vão ver essa relação entre pai e filho de maneira bem significativa. Eu recolhi algumas das questões que vocês trouxeram, e aí eu vou abrir, fazer como se fosse um bloco, tá certo? Então, eu vou falar três questões e depois três questões, e vou abrir para que vocês comentem. Então, as três primeiras questões são as seguintes, né? A carta nunca chegou, né? O que mudaria se tivesse chegado, né? Então, você fica à vontade para comentar o e se, né? E se tivesse chegado, né? E se essa carta, o que é que você acha que poderia ter mudado? Se é que mudaria alguma coisa, né? A outra questão é sobre o casamento, né? O casamento ele é visto como uma tentativa, né, de sair da influência do pai e de sair dessa condição de resto, né? E aí eu quero que vocês me digam se vocês acham que ele foi bem sucedido
nessa tentativa ou não, ou quão bem sucedido ele foi. A terceira questão é, eu estou colocando as questões aqui, ó, que a primeira foi Jeane, segunda Radassa e a terceira Fabi, né? Se é fidedigno, né? E o que é que, se vocês chegaram a pensar o que seria o outro lado, assim, né? Tipo, como é que o outro lado, como é que essa história seria contada a partir dos olhos do pai, né? O que é que o outro lado diria? Se ele concordaria com todas essas acusações, que aí é uma peça jurídica, né? De acusação. E aí a gente tem essas três questões. Vocês fiquem à vontade aí para comentar qualquer uma das três. Elas estão aqui, gente, na, no chat aqui do encontro. Eu estou muito com isso na cabeça, do que Radassa e Jeane tocaram muito nessa questão sobre o que você é, né? O que você. Então, assim, o pai, ele é o que é, né? Como se ele. E eu sou o que sou, mas eu sou o que sou porque sou o que me tornei e o que me tornei em função de certas relações, né? Sendo a relação com o pai uma relação aí central, né? E aí vocês também colocaram que essa forma que o Franz tem de ver a si mesmo, né? É uma forma que, de certo modo, meio que potencializa, assim, a própria dor, o próprio sofrimento, a própria a própria compreensão do quanto ele é capaz de lidar com aquilo, do quão forte ele é, e etc. E eu estava aqui, depois eu posso conversar com vocês sobre isso, mas existe uma data no calendário judaico, né, chamada Tisha B'Av, né, ou 9 de Av, que é considerado o dia mais triste da cultura judaica, que é o dia que coincide com a queda do primeiro templo e também coincide com a queda do segundo templo, e diz que a origem dessa data se encontra lá nos números, né, da Bíblia, na parte dos números, em que emissários são mandados, eles estão à porta ali de Jerusalém, emissários são mandados para saber se é possível adentrar e se estabelecer naquela terra, e quando os emissários voltam, as pessoas choram, né? É o dia que a nação inteira chorou, né? E assim, eles tinham saído do domínio do faraó, tinham atravessado o mar, tinham visto uma série de milagres, né, várias pestes e etc., mas chegaram ali diante da terra e choraram, assim, tiveram um momento de descrença, um momento de desânimo, um momento de questionamento de se seriam ou não seriam capazes e tal, né? E aí diz que essa data passou a se tornar uma data de inúmeros outros desastres, porque aquele choro teria sido um choro, digamos assim, injustificado, né? Então, assim, quando você chora sem ter motivo, é como se aí novos desastres acontecessem para que o teu choro tivesse uma razão de ser, né? E aí vocês falando aí um pouco sobre o Franz, eu fiquei com isso na cabeça, né? Assim, que o Franz muitas vezes ele acusa o pai por o pai ter vivido tempos mais difíceis do que ele mesmo. Ele dá a entender assim que o pai é forte porque o pai é de uma época em que as coisas eram mais difíceis. Então enfim, isso é muito irônico, não sei. Fidelis, eu tinha falado lá dessa coisa, eu mencionei a história da pessoa que chora sem ter exatamente um motivo, né? Mas é porque existe uma certa tendência da gente achar que o jardim do vizinho é mais verde, né? Tem essa expressão, né? Na verdade, assim, existe toda uma discussão sobre, tipo, por exemplo, o Kafka dá a entender, assim, que o pai dele é o que é e que ele, o Franz, não é só o que é, o Franz é o que se tornou por causa de uma certa interação opressiva, de uma certa interação em que houve eventos de violência, ou de arbitrariedade, ou de desaprovação, ou de algo mais assim desproporcional, como a situação ali da varanda, né? E só que parte do que o Franz ele é justamente lidar com esse desafio, que é o desafio dessas relações.
E o Franz, ele não tem dificuldade só com o pai, ele também teve dificuldade nas relações dele com as noivas, né? Nos seus pretendidos casamentos, entendeu? E aí, assim, eu acho que tudo bem, o meu pai, ele tem uma parcela de culpa dessas minhas dificuldades nos casamentos e no noivado, entendeu? Mas a parcela que ele tem é a parcela, digamos assim, que diz respeito à minha própria personalidade, entendeu? Então, que nem eu coloquei aí, né? Eu acho que deve ter uma espécie de linha, de limite, até onde vai a culpa do outro, porque senão você vai botar a culpa do outro em tudo. Então, se eu não fui bem sucedido nos casamentos, a culpa é sua, e em que hora a culpa é minha, entendeu? Em que hora eu, né, também, digamos assim, poderia me colocar a responsabilidade de construir relações que não fossem mais naquele registro lá da opressão, né? Só para fechar esse comentário, eu lembrei, eu vi um dia desse um negócio lá no Threads, que era assim, né? A menina escreveu assim: eu contei para o meu atual namorado que a minha relação passada foi abusiva. E ele concluiu, ele inferiu que o abusivo era o ex, né? Quer dizer, ele mal sabia que a abusiva era. Vocês estão pegando a ideia? Então ela contou assim, tipo, e contou muito engraçado, né? Foi muito engraçado. Então, assim, o Franz, ele tem uma relação que não é lá muito saudável com o pai, né? Mas em alguma altura parece que o próprio Franz diz assim, não, eu também sou responsável por isso, né? Eu também tive atitudes, né? Ele fala assim, né? Eu sempre me escondi de você no meu quarto, com os meus livros, com os meus amigos malucos, com ideias extravagantes. Nunca falei abertamente com você, né? No templo, né? Eu sentava, não sentava do seu lado, sentava distante. Eu nunca o visitei, né? Aliás, eu nunca tive sentido de família. Não dei atenção à loja, nem aos seus negócios, nem à fábrica. Eu deixei tudo isso nas suas costas, né? E depois eu o abandonei e eu apoiei a obstinação da Otla, né, da irmã dele, que era uma pessoa mais confrontadora, né? E se por um lado não movo um dedo por você, nenhuma entrada de teatro eu trago para você. Enquanto eu não faço isso, não faço nada por você, pelos meus amigos eu faço tudo, né? Então o Franz, ele também meio que, né, ele também admite assim que ele também não ajudou muito nessa relação, né? Muitas vezes ele teve, enfim, ele não teve dificuldades aí também, né? Eu já não sei, né, se tem outro escrito. Tem, assim, as cartas a Milena, né? Então, né, acho que tem outros documentos em que há menções a essa carta, né? Tem o conto que eu falei para o pessoal, que é o conto O Veredito, né, em que algumas partes do conto, meio que a voz do pai ali aparece como uma figura que, ao mesmo tempo, a vítima e o acusador e o juiz, né? Uma figura totalmente dominante. Enfim, vou passar aqui para a Jeane, né? Mas gente, é muito engraçado porque a gente brinca aqui no clube, né? Que a gente tenta ler a obra por ela mesma, sem referência à biografia em primeiro lugar. E a biografia chega no segundo momento, né? No momento, enfim, né? É um momento em que é a obra que vai iluminar a vida, né? Só que a Carta ao Pai, né, é uma obra de característica biográfica, né? Que a Jane falou um pouco sobre isso, essa é um modelo literário ali, né, das epístolas, né? E tem muito essa coisa do eu, o eu é central ali, e tem toda essa discussão sobre autoficção, né? E ao mesmo tempo essa carta ela é considerada literatura, né? Tem essa característica biográfica, mas ela é discutida como uma obra literária, porque ela tem toda uma construção, né? Até essa coisa de parecer uma peça de acusação, né? Muito bem construída, com todos os elementos ali muito bem pensados, né? Isso é um dos argumentos que são utilizados para defender a tese de que essa obra ela é mais literatura, né? Do que somente algo biográfico, né? Algo autobiográfico.